Olá, shalom para você. Hoje eu queria que a gente pudesse ter um tempo aqui nesse estudo, né? Que a gente sempre usa aqui para a escola dominical também e para a igreja. Josué capítulo 1 diz assim: Depois da morte de Moisés, o homem que serviu o Senhor, Deus falou a ele dizendo: Moisés, chamado Josué, filho de Num, agora meu servo Moisés está morto e você será um novo líder deste povo de Israel. Prepare-se para guiar esse povo à travessia do Jordão. O que prometi a Moisés, eu repito a você. E eu queria pensar que nesse estudo, né? Você pode depois ler na sua casa, mais o texto completo de Josué, capítulo 1. Lá no verso 8, 9 e 10, ele vai dizer assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso. Eu quero pensar que o medo pode nos paralisar, mas a promessa de Deus, ela faz nos avançar. Então, o medo pode paralisar todas as nossas atitudes. Mas a promessa de Deus, ela nos faz avançar. E assim diz, seja forte e corajoso e você será ou terá sucesso. Você terá sucesso como chefe desse povo. Mas isso não basta. Seja forte, seja valente e tenha cuidado de fazer tudo o que eu te mandei para que você possa ter esse sucesso. Você pode ver aí, né? Eu coloquei na mídia para você dar uma olhadinha nesse texto completo. E aí ele diz assim, não fique com medo. Então não fique com medo. Então o medo, ele nos tira a visão e ele nos paralisa. Então é como se o medo é salutar. É sempre bom ter medo, né? As crianças precisam ter medo, então elas têm medo de altura. Se você não tiver medo, você acaba infringindo, né, as leis da natureza e acaba morrendo. Então o medo, ele faz com que a gente tenha saúde, né, para a nossa própria vida. Mas o medo em si, ele pode, fora da normalidade, ele pode atrapalhar muito, né, o seu sucesso. E o sucesso depende de estar na vontade de Deus. Então, pensando como é que a gente pode ganhar sucesso e coragem nesses dias, né? E nesses dias que a gente tem muito medo. Então, aqui é uma história que se passou antes de Cristo, quase 2.000 anos antes de Jesus lá. Quase 4.000 anos, né, antes de, pelo menos, aí, a gente for pensar 3.000 e tantos anos antes. Mas nós, como seres humanos, continuamos tendo medo, né? Medo do desemprego, medo da doença, medo das consequências da própria vida, né? Então nós podemos ter, assim, duas razões pela falta de coragem. Então a primeira aqui que ele tem é pela grandeza de Moisés. Que a Bíblia diz assim, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés. Então a grandeza de Moisés era extremamente maravilhosa. Moisés fazia milagres, Moisés fez o mar abrir. Então a sombra, não é? A sombra de pessoas pode tirar o medo. Então se você pode pode alcançar um sucesso, de repente na sua empresa, ou te oferece alguma coisa, mas tem alguém lá que era melhor que você, aí você acaba sucumbindo ao medo, né? Deixando de receber essa promessa. Então, a segunda tarefa o medo era por causa da tarefa que devia ser entregue. Era uma tarefa nova e grande. Então, se o primeiro medo era porque aquele que sucedeu ele anteriormente a ele era muito importante, muito famoso, a segunda situação é porque ele viu as coisas que tinham que serem feitas que eram muito difíceis, né? E ele disse, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar. Então, 4 coisas para desenvolver, né, a confiança e a coragem para que você e eu, e para que o próprio Josué tivesse sucesso. A primeira coisa é libertar-se da dúvida. Então, libertar da dúvida é a primeira coisa. Então, Josué precisava saber que ele já tinha uma promessa de Deus, né? Como aquela dúvida deveria ser liberta, ele já tinha uma promessa de Deus. Deus já tinha garantido essa terra prometida. E quem dá dúvida
A Bíblia diz que é como onda, que duvida como ondas de mar, que vento leva para um lado para o outro. Tiago diz isso. Então, a gente precisa se preparar. Mas precisamos também ter confiança em Deus e confiança em nós mesmos. E quando você está com muita dúvida demais, né? E medo, ao invés de você controlar as circunstâncias começam a controlar você. Então aquilo que você deveria fazer, você não faz. E as coisas começam a perder, né, o sentido e o controle. E às vezes você acaba até se dando mal, né, na vida e por situações até difíceis, fáceis para você resolver, porque você perdeu né, perdeu no sentido, né, a confiança. Acontece, né, com o jogador de futebol. Às vezes o cara é tão bom, perde a confiança por causa das críticas e ele acaba jogando mal, né, no time, é vendido, vai emprestado. Então, uma das coisas a gente não pode deixar se sucumbir pelo medo e pelas dúvidas. Porque a Bíblia diz assim para ele, ó, seja forte e corajoso. Nada de desânimo, né? Nada de desânimo. Então, assim, as dificuldades estão aí já. Você sabe que as lutas estão aí. Você sabe que para você alcançar uma carreira, você precisa estudar, você precisa se preparar. Então, assim, mas se você desanimar no meio do caminho, né? As coisas, elas não vão alcançar o seu objetivo. E por isso que a primeira coisa que Deus diz para Josué é: liberte-se da dúvida. Então, ou você vive com uma dúvida constante, né? Ou liberta da dúvida. Sabe aquele momento que você vai casar, você prepara tudo, de repente você fala, e agora? Né? Você começa a duvidar, será que eu tenho condição para me casar? Será que eu tenho... Não vai faltar emprego? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? E assim, às vezes, as pessoas ficam anos protelando o casamento. E alguns até perdem, né, o cônjuge por esse momento de dúvida. Então, o que é que nos roubam a confiança? O que nos leva a duvidar? Muitas vezes a comparação da nossa... Quando nós nos comparamos com outras pessoas ou com outras coisas, nos rouba a confiança. Se Moisés, que morreu, e Josué ficasse se comparando com ele ia perder a confiança. Então você não é igual a ninguém, eu não sou igual a ninguém. Então você não vai fazer coisas melhor do que ninguém, talvez, ou que melhor do que outras pessoas, mas vai fazer melhor do que as outras. Tem coisas que a gente faz melhor, tem coisas que não, né? Então nós não podemos ficar sobre essa dúvida, porque ela vai nos roubar a confiança quando nós nos ficamos nos comparando com outras pessoas ou com outras situações. Isso vai nos tirar, né? A gente não vai ser igual a ninguém. As dificuldades deles é que só se comparam com os outros, diz lá o texto em 2 Coríntios, medindo pelos seus próprios conceitos mesquinhos. Então, enquanto a gente está se comparando, a gente acaba entrando num declínio, né? Você começa a não fazer, porque eu não consigo, não dá, e assim vai, né? Outra coisa que pode nos tirar muitas vezes a confiança é as falhas passadas. Elas nos roubam realmente a confiança. Às vezes você tentou alguma coisa e não deu certo. E Josué também, né? Ele tentou lá algumas vezes. Mas essas coisas elas têm que serem levadas em conta. Quantos políticos, né? Quantos experimentos foram tentados milhares de vezes para chegar a dar um resultado. Então as falhas passadas elas servem para a gente melhorar o nosso presente e acertar o nosso futuro. Então não importa o caminho que você andou no passado, importa a direção dos seus pés. Então assim que você vai tomar agora. Então, eu fiz uma faculdade, não deu certo, lá o Josué, né, tentei entrar por um caminho, não deu certo. Mas o que importa é as suas decisões que você está tomando no presente, né? Segunda coisa, desculpe uma promessa de Deus. Então, aqui há uma promessa de Deus nesse texto. Assim, como prometi a Moisés, todo lugar que puserem a planta, né, ou puserem seus pés, darei a vocês. Há uma promessa já aqui de bênção de Deus para Josué e todo aquele povo. Então, se apoie
em promessas de Deus. Então é importante, por exemplo, você veja promessas que Deus tem para você na palavra, escreva elas num computador, à mão mesmo, coloca ela no vidro da sua casa, coloca lá no espelho, na geladeira, né? E confie, né, que Deus tem esse tempo para você. Deus sabia que havia nações inimigas, Deus sabia que as nações eram hostis, mas Deus prometeu a vitória. Então Deus sabe, né, que você vai ter dificuldade, Deus sabe que você vai enfrentar grandes desafios, mas Deus, além de saber, Deus está com você. E por isso que nós temos que lembrar, né? Há uma terra prometida. Então Deus disse para eles: vocês já têm uma promessa garantida, é a terra prometida. Então busque essa promessa. Então Deus já te fez algumas promessas. Por exemplo, da salvação já é garantida, você pode ser uma pessoa salva. De uma vida de abundância, você pode resolver sua vida, acabar com seus traumas, suas inquietações, né? Então você pode alcançar essas coisas. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem que lá no fundo do coração e da minha alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir. Então, a Bíblia diz assim que, o texto diz assim lá, eu fui velho, fui novo, agora sou velho e nunca vi um justo mendigar pão. Isso é promessa de Deus, né? Promessas que Deus tem. Não é uma promessa, mas quando a Bíblia diz, né, instrui seu filho no caminho do Senhor, e ele, quando se envelhecer, lembrará dele. Não é a promessa que você instruindo, ele vai ser uma pessoa extraordinária, um crente, não. Mas há uma indagação ali. Se você ensinar, essa promessa vai surgir, né? Ela vai brotar no coração dele. E quando ele ficar velho, quando ele se desviar, ele vai se lembrar do Senhor. Agora nós temos aí 3 promessas feitas para aqueles que servem a Deus. A primeira promessa é força. Eu te darei força. Então, quando você está desanimado, lembra que Deus está querendo te dar força para os cansados e os abatidos. A segunda é sucesso. Deus disse, eu vou te dar sucesso. Olha, sucesso não está baseado só em dinheiro, em riqueza, né? Em você chegar no topo, né? Ser um CEO. Não, o sucesso está baseado em coisas às vezes simples da vida. Que é a sua integração com a família, a sua vida com Deus, sua paz que você pode ter, né? Tendo que comer, beber e vestir, você esteja contente. Então, a promessa de Deus, ela é básica, mas é uma promessa que garante, né, para você muitas coisas boas. Eu tenho visto agora muita gente, e você deve ter acompanhado, né? Aqui em Campinas, até a própria Unicamp já está fazendo aí um tratamento para as pessoas viciadas em ou dependentes, né, de jogos online, essas bets, né? O que está acontecendo? As pessoas estão se viciando, elas estão procurando sucesso e dinheiro. E alguns, eu vi um testemunho de uma pessoa que perdeu tudo, em questão de 20 anos que ele tinha ganho, perdeu tudo em questão de 6 meses. Então esse sucesso que você pode procurar não é o que Deus quer. O sucesso de Deus é a paz com Ele, não é? É a vida eterna e também aqui na terra é uma vida abundante com a família. A terceira promessa é apoio. Eu estarei com você. Então Deus tem 3 promessas: força, sucesso e apoio. O apoio de Deus que dá para você, incondicional, através do Espírito Santo, através da igreja, através das pessoas, através das orações, né? E ele fala assim, não deixe de falar essa palavra, de meditar, e cumpra fielmente. Então, essas palavras para você fugir do medo, você ter sucesso, ser uma pessoa bem-sucedida, as palavras de Deus, elas devem ficar na sua boca. Essa ideia de ficar na boca, né? É a ideia que está no coração e sai para a boca. A ideia de estar na mente. Quando está na mente, você transmite ela para a sua vida e para a sua alma. Então, a palavra de Deus, estando na sua boca, saindo do seu coração, estando na sua mente, ela vai alcançar a sua vida. E alcançando a sua vida,
você vai alcançar o sucesso de Deus. Então, o sucesso que Deus fala aqui está baseado no seu compromisso com a palavra dele. E você, então, deve se depender completamente do Senhor. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Então, Deus quer que você confie nele. Dependa dele. Confie no Senhor de todo o seu coração. Olha o que o Provérbios diz. E apoie no seu próprio entendimento. Então, Deus queria isso para Josué e quer isso para você. A partir do momento que você fizer isso, você começa a perder o medo. Você começa a adquirir o sucesso que você gostaria de ter. Então, crer é encarar os seus medos. E se você deseja andar sobre as águas, você tem que sair do barco. Então, quais são os seus medos? Quais são as suas dificuldades? Tem que andar, né? Sair como Pedro andou, saindo do barco. O seu sucesso vai depender daquilo que você realiza com Deus, né? Aquilo que você faz na obra de Deus. E o sucesso depende do seu compromisso com Deus. E eu quero terminar aqui lembrando de dois textos, né? Muito interessantes, que diz assim, ó. Quem observar o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colhe. Não pare nunca de plantar suas sementes, porque você não sabe qual delas vai crescer. Então, você não sabe a semente que vai germinar quando você planta. Então, se você parar de plantar, plantou, não nasceu. Olha aí. Tinha um filme bem antigo, um dos primeiros filmes dos Planetas dos Macacos. E então, quando eles estavam passando muita fome lá, aqueles macacos, né? Essa é ficção, né? E aí chegando aqueles astronautas que vieram da Terra, daquela história, né? E o que acontece? Perguntaram para aqueles macacos, né? Aqueles gorilas lá no caso do filme, como é que vocês estão plantando? Eles falaram assim, olha, a gente come as melhores e a gente planta as piores. Então as piores, cada vez ficando pior, cada vez aquela plantação ia ficando pior. Era uma história, né, uma ficção, mas a realidade é essa. Você deveria escolher as melhores sementes para essas sementes germinar e elas produzirem coisas melhores. Então, você tem que plantar na sua vida sempre as melhores coisas. E a palavra de Deus nos garante isso, para que germine coisas melhores. E se você esperar que tudo vai ficar normal, jamais você vai fazer qualquer coisa. Então, eu vou esperar agora, né, melhorar, eu vou esperar um dinheiro entrar, eu vou fazer isso, aquilo, outro. E nunca vai acontecer. Eu me lembro de uma certa ocasião, na minha própria casa, e eu queria pintar minha casa, né? Aí meu pai sempre falava assim, eu tinha uns 16 anos para 17, ele falava assim, não, o mês que vem vai entrar um dinheiro, a gente vai pintar. E foi passando aquele ano, e nós não pintamos a casa. Mas chegando no final do ano, eu falei, pai, quando a gente vai pintar a casa? Ele falou, olha que chegou o 13º, a gente vai pintar a casa. Faltavam uns 2 meses ainda. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou pintar a casa sem dinheiro. Aí eu fui perguntando para um, para outro, qual que era a maneira simples de pintar uma casa sem gastar muito dinheiro, sem recursos, né? Sem você usar uma tinta melhor. Aí me disseram o seguinte, pega cal, você pega corante, você pega sabão e você joga tudo no cal e bate. Deixa lá uns 3, 4 dias, bate de novo com sabão, com corante, com cal. E você depois calha a casa, você vai ver. E não é que a minha casa ficou muito bonita, eu pintei os muros, pintei lá de fora. E o meu pai então disse o seguinte, nossa, que milagre, né? Eu nunca esqueço disso. Conseguimos fazer isso sem dinheiro, pouco dinheiro. Mas é porque a gente não ficou olhando, eu não fico olhando as circunstâncias, né? Criei um método que deu certo, porque depois a chuva batia, com o sabão ficou impermeável, e assim minha casa ficou muito bonita. Então, não fique esperando as circunstâncias melhorar. Haja para que você perca o medo e tenha sucesso. Usa aí a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até outra semana, se Deus nos permitir.